funções trigonométricas. Vamos juntos, gente? Bom, tudo começa com lembranças, né? Lembranças do seguinte. Lembranças do seguinte. Expliquei agora há pouco, tá? Que o ciclo trigonométrico o eixo que está em pé é o eixo dos senos. Eu não usei x, eu usei alfa. Seno de alfa. E o eixo que está deitado é o eixo dos cossenos. Cosseno de alfa. Né? E aí nós vimos que quando um ângulo dado qualquer, alfa, tá? Nós vimos que isso aqui é exatamente o cosseno de alfa e isso aqui é exatamente o seno de alfa. Então, nós aprendemos isso aí. E quanto é que medi isso aqui mesmo, hein? 1, né, galera? E aí vem um negócio que eu já mostrei de tarde. E agora vai fazer muito mais sentido. Tá vendo esse triângulo retângulo aí? Vamos dar uma separada nele aqui. Show! Olha isso aqui. Isso aqui mede seno alfa, né? Isso aqui embaixo mede cosseno alfa. E isso aqui mede 1, né? Faz Pitágoras aí e aparece como mágica que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual. Opa! Conheço essa expressão. Uma expressão conhecidíssima. Dei até nome na tarde, né? Na nossa tarde nós dissemos que isso aqui é o teorema fundamental, a expressão fundamental, a relação fundamental da trigonometria. Tá? Então, esta é a nossa primeira equação. Tá? Então, vamos para a nossa segunda, ok? Segunda equação. Lembrando que nós não vamos ver o eixo das secantes, nem da cossecante, nem da cotangente. Nós só vamos ver 3 eixos. Seno, cosseno e tangente. Os outros 3 vão ficar para um aprofundamento, tá bom? Mas nós vamos ver o que são, tá? Muito bem. O que essa reta está fazendo neste ponto? Não parece que ela está tangindo, não, né? Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Pronto, agora parece. Essa reta, ela é uma reta tangente. Tudo certo? Tudo bem? Então, essa é uma reta tangente. Ótimo. Aí, gente, minha pergunta é a seguinte. Se eu estender esse carinha até aqui, pergunta é, quanto é que mede isso aqui? Vou chamar de T. Bom, esse ângulo aqui é reto, né? Então, eu vou separar aquele triângulo grande ali. E aí, quando eu faço, eu vejo que isso aqui mede T. E isso aqui embaixo mede 1, certo? Porque é o raio. E este ângulo aqui continua sendo alfa, né? Este ângulo aqui é alfa. Visto que este ângulo é alfa. Mas tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, a tangente é T sobre 1, que é T, certo? Então, T é igual a tangente de alfa. É por isso que isso aqui é o eixo das tangentes. O eixo das tangentes é uma reta tangente. Ótimo. Acontece que esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, correto? Então, seno está para cosseno, assim como T está para 1. Então, anota isso aqui. Seno está para cosseno, assim como T está para 1. Só que T é tangente, né? Então, tangente é seno sobre cosseno, como nós vimos de tarde. Então, tangente de alfa é igual a quanto, professor? É igual a seno sobre cosseno. Tudo bem? Então, essas relações são super fundamentais, tá bom? Existem muitas outras, né? Um dos nossos...
Perdão. Então, uma das pessoas que estavam assistindo já até comentou, né, relação de soma e produto, que são as famosas relações de Prost-Aféreses. Isso aí nós veremos em aula mais específica. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vem comigo, olha só. Vamos agora falar sobre as funções trigonométricas, tá? Eu vou começar falando sobre as funções subtrigonométricas, sem comentar sobre seus gráficos. Outra coisa, gente, quando a gente for fazer esses exercícios, nós vamos fazê-los de trás para frente, tá? A gente vai começar lá do final, porque os exercícios... Achei que uma das desmotivações que nós tivemos foi que a gente começou pelos anos antigos da IAR e da ESA, e eles são muito difíceis. Então, vamos começar pelas questões mais tranquilas, tá bom? Pra gente ir indo galgando, tá bom? Então, funções subtrigonométricas. Então, são 3 funções subtrigonométricas. Nós temos a secante, nós temos a cossecante e nós temos a cotangente. Secante, cossecante, cotangente. O que são cada uma delas? Opa. A secante de um ângulo, nós já vimos, é 1 sobre o cosseno deste ângulo. Já a cossecante é 1 sobre o seno. E a cotangente pode ser aberta de 2 formas. 1 sobre a tangente ou o inverso de seno sobre cosseno, que é o cosseno sobre o seno. Ok? Então essas são as funções subtrigonométricas. É só decorar. É só decorar. E aí agora a gente vai começar a falar de cada função em específico. Então, função seno. Para a gente fazer isso, eu preciso abrir um pequeno parênteses explicando o que vem a ser um radiano. Então, vamos lá. Vamos entender o que vem a ser um radiano, tá bom? Talvez eu faça isso em uma página mais vazia. Pronto, aqui tá ótimo. Então, vou desenhar um círculo aqui. Opa, não estou mais conseguindo desenhar um círculo, galera. Melhorou. Pronto, show de bola. Bom, vou desenhar um raio. Um raio que vai estar com a cor vermelha. E aí imagina, gente, que esse raio vermelho é, na verdade, um pedaço de barbante. Tudo bem? E eu peguei esse barbante e eu coloquei esse barbante envolvendo o círculo, assim, ó. Eita, escapou aqui. Professor, o senhor tem uma coordenação motora, né? Pois é, cara. É bem ruim, né? Pronto, tá aí. Então, tá aqui o barbante, tá certo? Eu não sei quanto isso aqui mede, eu vou chamar de R. Isso aqui é um círculo qualquer, tá bom? Mas eu sei que isso aqui mede R também. Tá legal? Muito bem. Minha pergunta é, quanto mede este ângulo aqui? Quanto mede esse ângulo aqui? Então, quantos raios couberam neste ângulo? Professor, coube um raio só. Pois é. É por isso que nós dizemos que isso aqui é um ângulo de 1 radiano. Porque coube um raio. Entenderam? Então, se eu colocasse mais um raio, isso aqui é mais 1 radiano. E é por isso que esse ângulo inteiro aqui... Jesus. Tá. Vou fazer de novo. E é por isso que esse arco inteiro aqui é um arco de 2 radianos. Por quê? Porque cabem 2 raios. Tá certo? Então, isso é que vem a ser um radiano. Como o comprimento de um círculo são 2π vezes R, e R é um raio, então o comprimento de um círculo cabe em 2π radianos.
Então, 360 graus equivalem a 2π radianos. E, portanto, se você dividir por 2 dos dois lados, 180 graus equivalem a π radianos. Esta é a linha que permite você passar qualquer ângulo para radianos e vice-versa, tá? Deixa eu te mostrar uns exemplos. Vamos supor que eu queira passar 60 graus para radianos. Como é que a gente faz isso? A gente pega os 60 graus e coloca junto de uma variável, porque é o que eu quero saber. Eu não sei quantos radianos, mas eu sei que 180 graus equivalem a π radianos, porque eu memorizei isso aqui. E aí é uma regra de 3, gente. É só multiplicar cruzado. 180 vezes x é igual a 60π. Passa o 180 para o outro lado. Opa, faltou o π. Então, passa o 180 para o outro lado, divide por 6 em cima e embaixo, π sobre 3 radianos. Então, 60 graus equivalem a π sobre 3 radianos. Tudo bem? Tranquilo? Então, próximo. Então, agora que a gente falou disso, nem precisou, né? A gente falou de radiano lá na outra folha. É o seguinte. Como é que a função seno se comporta graficamente? Essa parte é legal. Ó, presta atenção. Fica muito bonito, sim? Quem não acha isso aqui bonito, deve ser a gente que está errado e vocês que estão certos. Então vamos lá, ó. X, tudo bem? E eu vou começar a colocar aqui 90 graus, eu vou colocar em radianos, π sobre 2, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Tá bom? E vou marcar aqui em cima 1 e aqui embaixo menos 1. Vou colocar um pontilhado passando pelo 1. Eita, gente, voltou o problema. Já sei o que eu vou fazer. Para não ter que ficar pontilhando, é porque eu gosto de pontilhar, porque em quadro de aula eu acabo fazendo isso. Não tem problema, não. Eu faço com outra cor. Aqui não tem problema. Pronto, ficou até melhor. Pronto, show de bola. Então, daqui a pouco vocês vão ver por que eu estou fazendo isso. Agora vamos lá. Quanto é que dá o seno de zero? Bom, olhando lá no nosso ciclo trigonométrico, o seno de zero é zero, certo? Então, tudo começa aqui, no ponto 0, 0. Aí o seno de 90 dá 1. Eu botei menos 1 aqui em cima, por quê, meu Deus? É 1. Aí o seno de 180 é 0. Aí o seno de 270 é menos 1. O seno de 360 é 0. Se eu viesse para trás aqui, gente, menos 90 graus, menos 180 graus, menos 270 graus, ia seguir o mesmo padrão, ó. E aí, quando você fosse traçar este gráfico, olha como ele ficaria. E assim ele continua, tá certo? Então, o gráfico da função seno é tipo uma onda, tá certo? É o que os físicos chamam de uma senoide. Senoide porque tem uma matéria de física chamada de movimento harmônico simples, cujas representações em S por T são senoides, né? A vezes cosseno de ômega T mais φ0, aquelas coisas loucas lá. Então, muito bem. Então, nós temos aqui uma senoide. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre a senoide. Muito bem. Esta é a função y igual a seno dx. Percebam a imagem da função seno.
é um conjunto fechado, intervalo fechado, de -1 a 1. Percebam que não sai deste intervalo aqui. Não sai. A função seno está sempre ali. Então, qual é a imagem da função seno? Todo mundo de -1 até 1. Tudo bem? Uma coisa importante. Se eu multiplico a função seno por alguma coisa, por exemplo, y igual a 2 seno x, a imagem fica multiplicada também, tá bom? A imagem fica de -2 até 2 agora. Né? Essa função agora ela cresceu, tá bom? Essa é a única que é importante, assim. Tem umas outras mudanças, translações verticais, translações horizontais, que não é o nosso foco agora, tá? Não é o nosso foco agora. Isso será visto posteriormente em uma aula de aprofundamento, tá bom? Período. O que é o período da função seno? Período é o tempo, não o tempo, mas é a distância entre dois pontos consecutivos em que a função volta a fazer a mesma coisa que ela estava fazendo. Como assim, professor? Por exemplo, aqui a função está subindo para cima, né? Professor, subir para baixo é difícil. Pois é, né? Aqui a função está subindo. Quando é que ela volta a subir exatamente da forma que ela está aqui? Vamos ver. Aqui ainda não, aqui ainda não, aqui ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Opa! Quando chega aqui, a função volta a fazer neste ponto exatamente o que ela estava fazendo neste ponto. E é por isso que nós dizemos, o que, professor? Nós dizemos que esta distânciazinha aqui é o período da função seno. O período é quanto, professor? Ué, vai de 0 até 2π, então o período é de 2π. E como é que a gente escreve isso? A gente escreve isso assim. O período da função seno é 2π. Isso significa que em 2π, a função seno sempre retorna a seu valor normal. Tá bom? Então, este é o período do seno. Tudo bem? Próximo. Então, agora o cosseno. Cosseno. Então, vamos junto. Cosseno. Tudo bem? Galera, como é que é a função cosseno? Parecidíssima com o seno. Inclusive, o cosseno para a galera curiosa, o cosseno nada mais é do que uma função seno transladada em π sobre 2 unidades. Tudo bem? Bonito, né? Isso que eu falei? Parece até que eu sou inteligente, mas não sou não, gente. Sou não. Tô lendo aqui, tô brincando. Então, aí aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tudo bem? Aí vamos para trás também aqui. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Só para ver como é que fica a função, tá bom? Então, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Vamos dar uma olhada como é que fica. Então, vou marcar aqui o 1 e vou marcar aqui o menos 1, professor. Isso, 1 e menos 1. Então, vamos lá. E aqui marca uma horizontal, pá, foi. Agora aqui marca outra horizontal, pá, foi. E aí, gente? E aí? Mesma coisa que a gente fez para o seno. Cosseno de 0 é 1. E o cosseno de 90? 0. E o cosseno de 180? Menos 1. E de 270? É 0. E o cosseno de 360? É 1. É a mesma coisa que o cosseno de 0. E aqui segue o mesmo padrão. Ok? Vamos lá fazer a nossa onda. Então, vou fazer de verde só para diferenciar, tá bom? Aquela é o seno, essa aqui é o cosseno. É difícil fazer isso, professor. Sai tudo torto, mas o que importa é que eu estou entendendo, então tá bom. Opa! Não acredito que apagou tudo, Senhor do céu. Tá. E aqui continua, e aqui continua. Essa é a função y igual a cosseno de x. Muito bem. Seguinte, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a função seno,
O eixo y não é um eixo de simetria dela. Tá? Vocês vão aprender na matéria de matemática 1 que 0 até é uma simetria dessa função. Por isso que o seno é uma função par, é uma função ímpar. Mas o cosseno, percebam que o eixo y é um eixo de simetria da função cosseno. O que acontece para um lado acontece para o outro. É como se o eixo y fosse um espelho plano, né? E toda a galera que está aqui reaparece desse lado, tá bom? Então isso é a função cosseno, tá? E eu pintei de verde aqui o que eu não devia pintar, né? Então, tudo bem. Imagem da função cosseno. -1 até 1 também, gente. Não tem essa não. E qual é o período? Qual é o período da função cosseno? Também é 2π, gente. Olha aqui, ó. Quando é que essa função volta a estar aqui? Aqui. Exatamente 2π unidades depois. Tá bom? Tranquilo? E aí, gente? Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. Dá pra falar da tangente aqui agora. A tangente vai ocupar espaço, por isso que eu tô mudando de página. Daqui a pouco eu vou ter que voltar pra lá para falar sobre uma última coisinha. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vem comigo, hein? Essa aqui vai dar um certo trabalhinho pra gente entender. Vamos lá. Eu vou marcar aqui π/2. Aqui eu vou marcar... tem que pensar agora. Eu vou marcar π mesmo. 3π/2 e vou marcar 2π. Tá bom, vai ficar um pouquinho grande, mas pelo menos vocês vão entender como é a repetição da tangente. Menos π, menos 3π/2, menos 2π. Ok, muito bom. X e y. Como é que a função tangente se comporta? Primeiro, vocês precisam entender que aqui onde eu estou marcando essas linhas abóboras, a tangente não toca. Como assim, professor? A tangente não toca? Ela não encosta nessas linhas. Sabe por quê? Porque se ela encostar nessas linhas, vai ter algum ponto em que a tangente de 90 existe. E a tangente de 90 e os seus consecutivos de 180 e 180 não podem existir, porque nestes pontos o cosseno é 0. E acontece que tangente é seno sobre cosseno e não existe divisão por 0. Então, nesses pontos tracejados, que não está tracejado, está abóbora, não existe tangente. Porém, entre esses caras, ela percorre toda a extensão dos números reais. Tá bom? Então, olha aí, ó. É difícil, gente, perdoa. Então, vamos lá. Deixa eu vir de baixo aqui. Acho que vai... Pô, fica bem mais fácil de fazer assim. Pronto, aí, ó. Olha como é que fica a função tangente. Ela vai indo e voltando. Aí, quando chegar aqui, ela vai novamente, vai vir aqui de cima, vai chegar no 2π e vai continuar. E aqui ela também continua. Ela começaria daqui... E por aí vai. Então, essa é uma função tangente clássica, tá? Essas retinhas abóboras, elas têm nomes, são chamadas de assíntotas. São as assíntotas verticais da tangente.
Assíntotas verticais, professor. Assíntota é o quê? Assíntota é que nunca encosta. Isso, assíntota nunca encosta. Só grava o nome. E aí, gente, a gente precisa tomar um determinado cuidado. Que cuidado, professor? Como assim cuidado? É por causa disso aqui, ó. Como é que é a imagem da função tangente? São os reais. Qualquer número real pode ser tangente de algo. Mas agora o domínio dessa função já não é mais R, tá? Não é mais R. A gente tem que parar para pensar um pouquinho. O domínio é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 90 graus. Lógico, né, professor? Porque não existe, né, tangente de 90. Mas só isso é suficiente? Não. Eu tenho que excluir esses caras aqui também. Ah, assim que vai pulando de 180 em 180 graus, né? Pois é. Então, π sobre 2 mais qualquer k pertencente aos reais. Professor, eu nunca entendi esse kπ. O que isso quer dizer? Não, k pertencente aos reais? Não, perdão, gente. K pertencente aos inteiros. Tô falando besteira. Então, deixa eu explicar o que isso quer dizer. Significa que qualquer número, olha para aqui para cima, ó, qualquer número neste formato não faz parte do domínio da minha função. Deixa eu te mostrar. Suponha que eu escolha k igual a 1. É um número inteiro, né? Aí vai ficar como essa conta? Vai ficar π sobre 2 mais 1 vezes π. Se você fizer essa conta, vai dar 3π sobre 2. De fato, esse cara aqui não está na minha função. K igual a 1, deu certo. Ah, quero ver então se eu colocar um número negativo. Coloque aí que eu quero ver. Quero ver se o seu é bom. Menos 1, então. Então vamos lá. Agora eu substituir por menos 1. Quanto é que dá π sobre 2 menos π? Dá menos π sobre 2. Que é outro cara indesejável, certo? Então põe menos 2 aí. Quero ver se isso é bom mesmo. Menos 2, tá. Então substitui isso aqui por menos 2. Quando você fizer essa conta, você vai descobrir que isso aqui dá menos 3π sobre 2. Rapaz, não é que deu certo? Então, qualquer k que você substitua aqui vai constituir um valor de x que deve ser diferente dele, porque naqueles valores não há tangente. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou reunindo todos os valores do domínio da função que a tangente existe. Quais são os que ela existe? Todos os reais, exceto esses caras aqui, que serão todas essas infinitas retas pontilhadas, cismei com pontilhada, essas retas laranjas que apareceram aí. Tudo bem? Isso é um pouco difícil, mas você vai se sair muito bem assim que a gente começar a resolver exercícios. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então agora eu tenho que falar de exercícios com vocês, tá? Então, eventualmente a gente vai fazer essa aula ficar muito mais completa, tá bom? Inicialmente, ela é só uma base. Sim, nós teremos uma aula de aprofundamento sobre trigonometria. Então, vamos lá. Antes disso, deixa eu só escrever duas coisinhas aqui para vocês que eu acho super úteis, que é o seguinte. Observem essa expressão aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Alguém daqui a pouco fala assim, mas professor, e cadê as equações trigonométricas, as inequações trigonométricas? Isso tudo é para ser visto na forma de questão, exercícios, não é teórico, ok? Vamos lá, quero mostrar um negócio aqui para vocês. Eu vou reescrever essa expressão 2 vezes. Para quê, professor? Você vai ver. Vou reescrever 2 vezes. Tá. Agora, eu vou pegar cada uma dessas expressões e vou dividir pela mesma coisa. Eu vou dividir aqui em cima por seno ao quadrado. Aliás, perdão. Eu vou dividir aqui em cima por cosseno ao quadrado. Do nada, professor, do nada.
Trigonometria é tudo do nada. E aí eu estou dividindo aqui embaixo também tudo por seno ao quadrado. Para que isso, professor? Você vai ver. Olha só. Isso aqui morre e vira 1. Isso aqui morre e vira 1. Isso aqui, gente, isso aqui, você concorda comigo que é a mesma coisa que seno alfa sobre cosseno alfa ao quadrado, certo? Você concorda com isso? E você também concorda que isso aqui embaixo é cosseno alfa sobre seno alfa ao quadrado, certo? Outra coisa que eu sei que você concorda comigo é que isso aqui é 1 sobre cosseno alfa ao quadrado. E isso aqui é 1 sobre seno alfa ao quadrado também. E aí, gente? E aí? Visto que seno alfa sobre cosseno alfa é tangente, 1 sobre cosseno alfa é secante, cosseno sobre seno é cotangente e 1 sobre seno é cossecante, com isso a gente consegue reescrever cada uma dessas expressões. Conseguimos reescrever cada uma dessas expressões da seguinte forma: tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado de alfa. E 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Tá? São expressões menos importantes. Elas não são as mais importantes do mundo, mas tem que saber, tá? Você tem que estar com elas memorizadas, tem que estar na sua cabeça, tá? Bom, gente, então agora a gente vai começar a fazer questão, tudo bem? A gente vai começar a resolver exercícios. E como eu te expliquei, eu vou começar de trás para frente. Nem com toda a boa vontade do mundo a gente vai conseguir resolver tudo hoje, mas vamos tentar fazer o máximo, tudo bem? Olha quantas questões que eu tinha colocado para você. Tinha colocado 92 questões, tá bom? Esse slide vai ficar disponível para vocês, sim? Aí vocês façam as questões, tentem resolver, e todas essas questões estão resolvidas no nosso material, no nosso livro eletrônico, tudo bem? Então, para assinantes, os livros eletrônicos são partes integrantes do conteúdo, tudo bem? Beleza, gente, então vamos lá. Aliás, as duas primeiras da ESA eu quero fazer. Deixa eu pegar aqui. Pá. Muito bem, então vamos lá. A soma dos valores M que satisfazem as igualdades seno igual a blá 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 e cosseno igual a blá 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 é qual? Qual é a soma dos valores de M que satisfazem essa igualdade? Vamos lá. O que eu sei sobre seno e cosseno? Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1, certo? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer é pegar o seno, substituir por M mais 1 sobre M, pegar o cosseno, substituir por M mais 2 sobre M e igualar a 1. Tudo bem? Bom, e aí resolve essa equação, certo? Então vamos lá. Isso fica M mais 1 ao quadrado sobre M ao quadrado, mais M mais 2 ao quadrado sobre M ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1, certo? Tá. Mesmo denominador, graças a o bom Deus. Então, M mais 2 ao quadrado. Tudo sobre o mesmo denominador. É muito bom fazer isso. Passa o M ao quadrado para o outro lado multiplicando. M mais 1 ao quadrado mais M mais 2 ao quadrado é igual a M ao quadrado. Tudo
bem? Então a expressão ficou um pouco mais tranquila, lembrando que o m tem que ser diferente de 0, tá? Se isso for necessário utilizar, em algum momento a gente usa. Muito bom. Então agora, produto notável. Produtos notáveis. Produtos notáveis. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a m ao quadrado. Cortou m ao quadrado com m ao quadrado. Tudo bem? Aí ficou como? Ficou m ao quadrado mais 2 mais 4, 6. 1 mais 4, 5. Ótimo. Igual a 0. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Muito bem. Nós estamos procurando os dois números cuja soma é menos 6 e cujo produto é 5. Professor, eu vou parar para tentar descobrir. Para quê, gente? Para quê? Ele já está pedindo a soma. Menos 6, gabarito, certo? Aposto que você já tinha até esquecido que ele estava pedindo a soma. Você se esqueceu, não se esqueceu? Ele está pedindo a soma. Você pode até parar para procurar os valores. Deixa eu ver se dá para falar, ver se faz rápido aqui. Menos 1 e menos 5. Pronto, achei. M é igual a menos 1 e M é igual a menos 5. Pronto, a soma dá menos 6. Mas para que se ele já está pedindo a soma, certo? Então, gabarito, letra E. Tudo bem? Próxima questão, questão 2. Não vai se acostumando não, que daqui a pouco a gente vai mudar a ordem, tá bom? Muito bem. Então, questão 2. Sabendo que x pertence ao quarto quadrante. Quarto quadrante. Vamos colocar aqui os nossos círculos trigonométricos para a gente não se perder. Esse é o dos senos. Esse é o dos cossenos. E esse é o das tangentes. Seno, cosseno e tangente. Tudo certo? Bom, x está no quarto quadrante. X está aqui. Quarto quadrante. E ele diz que cosseno é positivo, 0,8. Ele quer saber seno de 2x. Olha aí como é que a fórmula é importante, ó. Seno de 2x, 2 seno x, cosseno x. Certo? Tá. Dá para achar o seno a partir do cosseno. Quem já faz muita questão já sabe que como o cosseno é 0,8, o seno é 0,6. Mas se você não tiver essa noção, tá de boa, cara. Olha aqui, ó. Você não sabe que o seno ao quadrado... Aliás, o seno vai ser menos 0,6. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, tu não tá ligado que isso é igual a 1? E tu não já sabes que o cosseno é 0,8? Então substitui o cosseno por 0,8. Professor, mas de onde eu tirei isso aqui? Da minha cabeça, dos meus estudos, tudo bem? Isso aí você tem que saber, tem que usar a hora que puder. Então, 0,8 ao quadrado é igual a 1. Isso descobre o seguinte, seno ao quadrado mais 0,64 é igual a 1. Portanto, seno ao quadrado de x é 1 menos 0,64. Portanto, seno ao quadrado de x é igual a 0,36, correto? Passa o quadrado para o outro lado, e aí fica mais ou menos a raiz de 0,36, que dá mais ou menos 0,6. E aí você tem que escolher entre o positivo ou o negativo. O seno no quarto quadrante é negativo. Então eu já sei que seno de x é menos 0,6. Tá bom? E é só substituir tudo na fórmula aqui. Isso fica 2 vezes menos 0,6 vezes o cosseno de x, que é 0,8. Tá? Bom, 2 vezes 0,8 dá 1,6. Vezes 0,6 dá menos 0,96. Gabarito, letra B. Tá bom? Pode ir para a próxima? E agora a gente vai fora da ordem, tá? Eu vou lá para a última. Questão 92. Senão a gente vai ficar louco, porque as questões estão um pouquinho complicadas, tá bom? Mas é assim mesmo. Então, vamos lá.
Se cosseno de alfa é menos raiz de 3 sobre 2, e alfa é um arco cuja extremidade pertence ao segundo quadrante, então alfa pode ser quantos radianos? Você vê que ele está pedindo em radianos, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Como alfa é um arco do segundo quadrante, a gente sabe que a gente primeiro precisa achar um cosseno no primeiro quadrante, cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. O ângulo cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2 é 30 graus. – 180 menos 30 dá 150. Como no segundo quadrante o cosseno é negativo... Eita, tá longe, né? Como no segundo quadrante o cosseno é negativo, então o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Esta é uma possibilidade para alfa. Vamos passá-lo para radianos e ver quanto é que fica. 180 graus está para π, assim como 150 graus está para x. Tá? Multiplica cruzado. 180x é igual a 150π. Corta 0 com 0. Passa o 18 para o outro lado. Divide por 3 em cima e embaixo. 5π sobre 6. Muito bem. Então, uma possibilidade seria 5. Mas, professor, não tem 5? Pois é. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Para que este ângulo de 150 graus torne-se outro, mas continue no segundo quadrante. O que a gente pode fazer? Vamos ver. 0, 90, 150, 180, 270, 360... Ah, a gente pode dar mais uma volta, né, professor? Pois é, a gente pode dar mais uma volta. A gente pode somar 360 a este arco. E quando eu somo 360, isso dá 510 graus. O que é um ângulo de 510 graus? É assim, ó. 360 mais 150 para exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Então, 510 graus também é uma possibilidade. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, você continua tentando. Então, 510 graus π é... Opa! 180 graus π, 510 graus x. Faz as contas aí. 180x... Já estou começando a colar as placas. 510π. Corta 0 com 0. X é igual a 51π sobre 18. Dá para dividir por 3, né? 51 dividido por 3 dá 17. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, uma possibilidade é 17π sobre 6. Gabarito, letra B. Show de bola? Tranquilo? Próxima! Ou anterior, no caso. Então, vamos lá. Questão 91, questão 91. Simplificando a expressão seno de 2π menos x mais seno de 3π mais x. Quanto é que dá isso aí? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, 2π é o caramba, 360 graus. 3π é o caramba, 340 graus. É só pegar o π e transformar em 180. Tudo bem? Então, como é que fica essa expressão? Fica assim, seno de 360 graus menos x mais seno de 540. Vamos dividir logo por 360. Dá por 1 vezes 360, 360 menos 360 dá 180. Então, escreve 180 ao invés de 540. Tá bom? Show de bola. E aí é só abrir a fórmula, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B menos seno B vezes cosseno A. Ok? Mais minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Tá legal?
Tá legal? Tranquilo? De boa? Show de bola, tranquilo. Então, seno de 360, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada de novo aqui no nosso ciclo Trigonometry. Então, tá aqui, ó. 360 tá aqui, certo? E 180 tá aqui, não é isso? Então, esse é o ponto 1, 0. Esse é o ponto menos 1, 0. O que isso me diz? Isso me diz que seno de 360 é 0. Lembra que seno é a segunda coordenada, né? Cosseno é a primeira, seno é a segunda. Isso aqui é cosseno de 0 e cosseno de 360. Isso aqui é seno de 0 e seno de 360. Muito bom. Cosseno de 360 é 1, seno de 180 é 0, cosseno de 180 menos 1. Legal? Então, como é que fica isso aqui? Fica assim, 0 vezes cosseno x menos seno x mais 0 vezes cosseno x menos seno x. Isso aqui morre, menos seno com menos seno dá menos 2 seno x. Gabarito letra D, tudo bem, gente? Tranquilo, de boa? Foi? Todo mundo rolou? Próxima questão, vamos lá junto? 90, vamos lá. Se x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus, e seno de 4x é menos raiz de 3 sobre 2, um dos possíveis valores de x é... que isso, gente? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, quando é que o seno é negativo? Quando é que o seno é negativo? Só nos interessa o seno aqui. Quando que o seno é negativo? Essa aí você vai tirar de letra também. Olha aqui, ó. Que é positivo, que é positivo, que é negativo, que é negativo. Não é assim que é o seno? O seno é negativo nos quadrantes terceiro e quarto, correto? Então, nesse quadrante e nesse, seno negativo, ok? E quais são os valores que o seno é negativo? Sendo que dá raiz de 3 sobre 2. Então, você sabe qual é o ângulo lá do seu primeiro quadrante que dá raiz de 3 sobre 2. O seno que dá raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. O seno de 30 é meio. Seno de 60 dá exatamente raiz de 3 sobre 2. O que você tem que fazer? Descobrir o correspondente no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Ok? Como é que você faz para descobrir do terceiro quadrante? É só somar 180. 60 mais 180 dá 240. Então, o seno de 240 graus dá menos raiz de 3 sobre 2. E como é que você faz para achar o correspondente no último quadrante? É só diminuir de 360, como nós vimos, certo? Então, 360 menos 60, isso dá 300 graus. 300 graus. Então, o seno de 300 graus também vale menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. Professor, então vão ter duas respostas? Não serão duas respostas. Por quê? Esses dois caras são candidatos a 4x, correto? Esses dois caras são candidatos a 4x. Então, 4x pode ser igual a 240, mas 4x também pode ser igual a 300, certo? Então, 4x é igual a 240, 4x é igual a 300. Uma das opções vai estar aí, a outra não. Então, vamos ver? Uma das possibilidades é que o x dê 60 graus. Não está nas opções. E a outra possibilidade é do x ser 300 sobre 4, que dá 75 graus. Essa possibilidade está aí. Gabarito, letra C. Tudo bem, gente? Tranquilo? De boas? Próxima questão. Vamos lá. Questão 89. Professor, você está fazendo de trás para frente para o quê mesmo? É porque as questões são mais fáceis. Aí as questões estão mais tranquilas inicialmente para a gente poder ter um pouquinho de confiança fazendo a questão. Olha esse exercício aí. São as provas atuais, né? As provas antigas eram mais complicadas, eram mais nervosas. Né? Inclusive, dá uma olhada aqui para mim, rapidão, só para te passar uma paz. Olha só. A paz é a seguinte, as provas hoje em dia, elas têm um conteúdo mais fácil, tá bom? Não estou dizendo que é fácil, não. É mais fácil, são grau comparativo. Então, as provas hoje em dia, elas são mais tranquilas, tá?
Mas a concorrência hoje em dia não é mais tranquila, ok? Então, hoje em dia, o que você peca é pela qualificação dos seus concorrentes, sim? A sua concorrência é muito qualificada. Então, isso faz com que você tenha que se esforçar mais. E como a prova está um pouco mais fácil do que era, você tem uma obrigação muito maior para consigo. Então, sua aprovação ela vai ser verificada a partir de muito esforço da sua parte. Por isso que as questões serem mais fáceis, em praticamente nada interfere. Porque é mais fácil para você, mas é mais fácil para o seu concorrente também. Tá bom? Tamo junto? Então volta para cá. Questão 89, questão 89, vamos lá. Gabriel verificou que a medida de um ângulo é 3π sobre 10 radianos. Passe essa medida para graus. Surreal, né? Então, 3π sobre 10. Basta pegar π e transformar em 180 graus. Divide por 10, corta o zero. 3 vezes 18, 54 graus. Pelo amor de Deus. Ok? Vamos lá, próximo. 88. O valor do seno de 1270 graus. Essa é maldosa. Essa aqui é maldade pura. Então vem comigo, ó. 1270 graus. Primeiro que você faz, divide por 360. Não tem jeito, não. Então, dá por 3. 3 vezes 360. Dá quanto, professor? Dá 1080. 1080. 1080. Quando é que dá 1270 menos 1080? Dá 190. Muito bom? Então, o seno de 1270 é a mesma coisa que o seno de 190, se eu não fiz conta errada. Muito bom? Então, seno de 190. Aí você vai procurar nas respostas. Não tem. Caramba, professor. E aí, o que eu faço, professor? Que bagulho louco. O que eu faço agora? Professor, agora eu me ferrei, né? Agora não tem mais gabarito. Acabou. É isso não, gente. Olha aqui, ó. Presta atenção. Vê se você pode fazer isso aqui ou não. Pode ou não? Pode, né? Como é que fica isso aqui? Seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Minha terra tem palmeiras de canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quanto é que é seno de 180? Seno de 180 vale 0. E cosseno de 180? Vale menos 1, certo? Isso aqui morre. E isso aqui dá menos seno 10, que é só o que sobrou. E aí? Maldade ou não? Maldade, né? Em uma situação de prova, se a gente não tivesse visto isso aqui sendo feito uma vez, a gente não teria essa visão, né? Então, agora a gente já tem. Vamos lá, questão 87. Vamos lá, 87. As funções f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x no segundo quadrante são, respectivamente... Vamos lá, gente. Melhor forma de olhar isso aqui é gráfico. Ok? Vem comigo, ó. π sobre 2 e π. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, certo? Então, aqui nós temos o menos 1, aqui nós temos o 1. E vou já desenhar aquelas nossas retinhas bonitas lá. Pá, pá. Muito bom. Então, quanto é que dá o seno de 0? Vamos escolher uma cor para o seno. O seno vai ser azul. O seno de 0 é 0. O seno de 90 é 1. E o seno de 180 é 0. Então, o seno ele faz isso aqui. E assim ele continua, tá? Muito bem. E o cosseno? Vamos escolher uma cor para o cosseno? Vai ser verde, tá bom? Cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90 é 0. E o cosseno de 180 é menos 1. E aí... Tá aí os gráficos, tudo bem? E eu estou interessado em saber tudo o que acontece apenas no segundo quadrante. O que aconteceu com o seno? Desceu. E o cosseno? Também. Os dois decrescem. Gabarito letra A. Tá bom? Então, nos dois casos, o segundo quadrante,
tanto o seno quanto o cosseno decrescem. E que isso fique sempre claro. Tá bom? Tranquilo, gente? Próxima questão. Questão 86. O valor de seno A mais B menos seno A menos B é igual a... Um grande beijo para Natália Ribeiro, um grande beijo para você. Beijo, 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 beijo. Então vamos lá. Tô recebendo até coraçãozinho, rapaz. Tá pensando aqui. Então, vamos junto aqui, ó. O valor de seno A mais B, o valor de seno A mais B menos seno A menos B é igual a quanto? Vamos lá. Seno A mais B menos seno A menos B. Então, como é que a gente resolve isso aí? Só fazer a conta, né? Seno A cosseno B mais seno B vezes cosseno de A. Correto? Menos seno A cosseno B, só que agora muda o sinal, né? Seno de B vezes cosseno de A. Fazendo as contas, isso fica assim, seno A cosseno B mais seno B cosseno A menos seno A cosseno B, menos com menos dá mais, seno de B vezes cosseno de A. Esse cara morre com esse. E aí, seno B cosseno A mais seno B cosseno A dá 2 seno B cosseno A. Gabarito, letra C. Tudo bem? Tranquilo, gente? Próxima questão, 85. Seja M igual a cossecante mais secante sobre cotangente mais 1, com x diferente de kπ sobre 2, para que não ocorra denominador igual a 1. Utilizando-se as identidades trigonométricas, pode-se considerar M igual a quanto? Vamos fazer as contas. Vamos lá. M igual a... Vamos fazer direitinho aqui, né? Plau. Então, M igual a cossecante x mais secante x, para que esse negócio tão grande aqui? Sobre cotangente x mais 1. Vamos lá. Vamos começar a mexer nisso aí, né? Cossecante é 1 sobre seno. Secante é 1 sobre cosseno, certo? Cotangente é cosseno sobre seno mais 1, correto? Muito bem. Então, fazendo as continhas aqui em cima, faz o MMC entre aspas, divide, vira cosseno, divide, vira seno, aí aqui vira cosseno mais seno, dividido pelo seno, correto? Muito bem. Repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, seno x para cima e o cosseno mais o seno para baixo. Corta seno com seno, corta cosseno mais seno com cosseno mais seno. Em cima sobra 1, embaixo sobra cosseno. 1 sobre cosseno é igual a secante x. Galera, secante x, gente. Professor, eu ia marcar cossecante porque tá com co aqui não apareceu. Troca, né, galera? Quando é 1 sobre cosseno, vira secante. E quando é 1 sobre seno, aí vira cossecante. Tudo bem? Tranquilo, gente? De boa? Próxima questão. Questão 84. Estamos indo de trás para frente, por quê? Porque a gente pode. Então, vamos lá. No intervalo 0π, a soma das raízes 3 cosseno ao quadrado x menos 7 seno ao quadrado mais 2 igual a 0 é igual a quanto? Caraca, professor, equação não sei fazer. Claro que sabe, cara. Olha aqui, ó. Para de caô. Olha aqui comigo, ó. Presta atenção. O que eu vou fazer? Vou utilizar o fato de que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Correto? Então, o que eu vou fazer é pegar o cosseno ao quadrado e isolar. Poderia ser o contrário também, não tem problema. Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. E aí,
Vou pegar este cosseno ao quadrado que está bem aqui, ó, e substituí-lo por essa expressão. Para quê, professor? Para ficar tudo com uma função trigonométrica só. Professor, e pode fazer isso? Pode? Claro que pode. Você pode fazer isso. Esta expressão, ela é coringa. Ela serve sempre, sempre. Não é à toa que ela é chamada de o teorema fundamental da trigonometria, ou a relação fundamental, ou a equação fundamental, certo? Então, o que eu vou fazer agora é pegar o cosseno ao quadrado e substituir por 1 menos seno ao quadrado. Menos 7 seno ao quadrado mais 2. Isso tem que ser igual a 0. Tá bom? Faz a distributiva. 3 vezes 1, 3. Aí aqui fica 3 seno ao quadrado menos 7 seno ao quadrado mais 2. Isso tem que ser igual a 0. Ok? Tranquilo? Tá. Aí isso vai ficar assim. Menos 3 menos 7 dá menos 10. 3 mais 2, 5. Tem que ser igual a 0. Aqui você tem que tomar cuidado para você não errar nada, assim. Isso aqui é crucial agora. Passa o 5 para o outro lado. Aí menos 10 seno ao quadrado de x é igual a menos 5. Ok? Corta os sinais de menos. Passa o 10 para o outro lado. Aí isso vai ficar 5 décimos, que é a mesma coisa que 1 meio. Passa o quadrado para o outro lado. E aí, quando você passar o quadrado para o outro lado, vai ficar assim, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí, isso aqui fica mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Aí isso fica raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, isso é o seno de x. Vocês têm que tomar, assim, muito cuidado para não achar muito atalho aqui. Porque, assim, essa equação, ela está em x. E x está dentro de um cosseno. Então, tomem cuidado para vocês não quererem usar os coeficientes aqui. 3 menos 7, 2. Não dá para fazer assim não, tá, gente? Tem que resolver a equação aqui mesmo, tá? Tem outro jeito não, infelizmente. Tomem cuidado porque isso aqui não é raiz, tá? Seno de x não é raiz. Quem é raiz são os valores de x e não do seno de x. Correto? Tudo bem? Preste atenção. Nós encontramos dois valores para o seno. Nós encontramos seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. E nós encontramos seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Essas foram os valores que nós encontramos, né? Muito bem. Quais são os valores em que seno de x dá raiz de 2 sobre 2? Quais são os valores em que seno de x dá raiz de 2 sobre 2? Bom, nós conhecemos um deles, né? Um deles nós já conhecemos. Seno de 45 graus. Com certeza, o seno de 45 graus dá raiz de 2 sobre 2. O outro valor positivo, vamos dar uma olhada aqui no ciclo do seno. O seno é positivo nos dois primeiros. Então, o outro vai ser 180 menos 45, 135, certo? Então, 135 é raiz de 2 sobre 2, ok? E como é que você faz para passar para o terceiro e para o quarto? É só você continuar somando 180. 180 mais 45 dá 225. Seno de 225 dá menos raiz de 2 sobre 2. E para você chegar ao último quadrante, seno de 360 menos 45, que dá 315. Isso aqui com certeza dá menos raiz de 2 sobre 2. Aí agora é o trabalho aí de você passar esses caras para radianos. Então, 45 graus, π sobre 4. 135 graus, 3π sobre 4. 225 graus, 5π sobre 4. 315 graus, 7π sobre 4. Essas são as soluções, né? As raízes desta equação. Ele quer que some tudo, né? Então, vamos somar tudo. Então, somando essa galera toda, tem tudo o mesmo denominador, né? Π
mais 3π, mais 5π, mais 7π, tudo isso dividido por 4. Π mais 3π dá 4π, mais 5, 9, mais 7, 16π, que dividido por 4 dá 4. Gabarito. Letra A. Beleza, gente? Tranquilo? Então, próxima questão, vamos lá. Próxima questão. Foi 83. Ao somar as medidas angulares 120 graus e 3π sobre 2, 120 graus e 3π sobre 2, obtém-se a medida de um arco pertencente a qual quadrante? Qual quadrante? Vamos lá, 120 graus mais 3π sobre 2. Π é 180, então isso fica 180 sobre 2. Corta 180 com 2 dá 90, 3 vezes 90 dá 270 graus. Isso dá 120 mais 270, que dá... Opa, 390. Tá acima de 360, né? Nem precisava dividir, mas vou dividir para ficar mecânico. Ó. 1 vezes 360 dá 360, para 90 é 30. Então isso aqui é côngruo a 30 graus, que pertence ao primeiro quadrante. Gabarito letra A. Legal, gente? Tá todo mundo indo? Eu tô indo às vezes meio rápido assim de propósito, não para ir mais rápido, mas para você ir acompanhando aí e sua mente não ficar preguiçosa. Mas se você achar que eu tô indo rápido demais, só você falar que eu desacelero, tá bom? Então vamos lá, gente. Próxima questão, 3, 2, 1, 82. Qual é o valor de cosseno de 735 graus? Caiu em prova, gente. Assim, ó. Direto. Calcule o cosseno de 735 graus. Então, vamos fazer. Divide por 360, dá por 2. 2 vezes 360 dá 720. Quanto é que sobrou? 15. Então, o cosseno de 735 graus é igual, gente. Igual, professor. Igual, professor. Igual ao cosseno de 15 graus. E o que é o cosseno de 15 graus? É o cosseno de 45 menos 30, certo? E quanto é que é, professor, isso aí? Como é que a gente faz? Cossa. Quando o sinal aqui é de menos, troca para mais, só no cosseno, né? Seca A, seca B. E é só fazer a conta, gente. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é meio. Fazendo essas contas. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Tudo isso dividido por 4. Gabarito, letra C. Tudo bem, gente? Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá para a gente fazer bastante questão. Vamos lá. 3, 2, 1. Muito bom. No ciclo trigonométrico... Opa, inequação. Olha só, uma inequação trigonométrica para a gente se divertir aí. No ciclo trigonométrico, os valores de x tais que... Cosseno, vou até escrever aqui. Cosseno de x é menor ou igual a meio. Vamos com calma dessa vez. É a primeira inequação que nós estamos resolvendo aqui. E você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. É muito tranquilo, gente. Muito tranquilo mesmo. Olha só. Tá aqui o ciclo trigonométrico. Pá. Pá. Qual é o eixo dos cossenos? Primeira coisa que você tem que reconhecer, assim. Esse é o eixo dos cossenos, certo? E esse é o eixo dos senos. Nós queremos que o cosseno seja menor que meio. Bom, isso aqui é 1. Então, meio está mais ou menos por aqui. Tudo bem? Então, nós queremos que o cosseno seja menor que meio. Então, é claro que o cosseno não poderia estar aqui, porque se o cosseno estivesse aqui, ia dar maior que meio. Então, o que isso está me dizendo é que pode ser qualquer ângulo, desde este ponto até este ponto aqui. Qualquer ângulo entre este ângulo e este terão cosseno menor que meio. Quer ver? Ó? Escolhe este ângulo aqui, por exemplo. Quanto é que deu? Sei lá.
mas deu menor que meio. Ah, entendi, professor, porque qualquer projeção que o senhor fizer, qualquer dessas sombrinhas que o senhor faz, vai ficar antes do meio, até mesmo quando estiver pertinho, né? Vai continuar sendo menor que meio. Agora eu entendi. Todos esses pontinhos que o senhor marcou de vermelho, eles estão antes do meio. Então, é por isso que eles funcionam. Exatamente, gente. É por isso que eles funcionam. Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar este cara e encontrar este cara, para descobrir entre quem que eles têm que ficar. Esse ângulo tem que ficar entre o que e o que? Bom, vamos lá. Vamos descobrir esse cara aqui primeiro. Qual é o cosseno do primeiro quadrante que dá meio? 60 graus, né, gente? Então, aqui, 60 graus. Passando para radianos, π sobre 3. Se você passar 60 graus para radiano, dá π sobre 3. E agora, e esse cara aqui? Como é que eu faço para encontrar esse cara aqui? Como 60 graus está no primeiro quadrante, para eu chegar para o quarto quadrante, é só diminuir 360. Isso dá 300 graus. Passando 300 graus para radianos, dá 5π sobre 3. Gabarito, letra B. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão, vamos lá? Tá vendo como é que não é difícil? E na equação não é difícil. Não é difícil. É só você pensar direitinho no ciclo trigonométrico. Vamos lá? Questão 80, vem comigo. Pá, valor correspondente ao cosseno de 15 graus. Pô, tá aqui, né? A gente já fez. Cosseno de 15 graus dá raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Por favor, né, gente? Por favor, gabarito letra A. Vamos lá, gente. Questão 79. Vem comigo? Pá! Questão 79. Opa, que questão diferente. Se seno alfa cosseno beta é 4 sobre 13 e seno beta cosseno alfa é 36 sobre 65, quanto é que vale seno alfa mais beta? Aí você vai começar a expandir isso aqui, tu vai começar a se perder, sendo que você só precisava olhar para o que ele está pedindo, tá certo? Opa, por que não a A? Eu vi alguém perguntando aqui. Ah, por que não a A? Ah, sim, porque não está menor ou igual, o Neves. Não está menor ou igual, está só menor. E a inequação pede que seja menor ou igual. Tudo bem? Foi aí? Bom, então, vamos lá. Seno alfa mais beta é igual seno A cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Tá certo? Acabou, gente. Isso aqui ele disse. E isso aqui ele disse também. Caraca, professor, então acabou, né? É só somar? É só somar. Só que, pelo amor de Deus, dá uma simplificada nisso aí antes. 4 sobre 13... aliás, não, né? Vou fazer MMC direto. 65, aí aqui dá 5, 5 vezes 4, 20. E aqui dá 1 mais 36, isso dá 56 sobre 65. Gabarito, letra A, muito bom. Vamos lá, galera. 78, muito bom. Ao simplificar a expressão 1 mais cosseno de x, 1 menos cosseno de x, tem-se quanto, professor? Tem quanto? E aí, professor, como é que eu faço isso? Vamos lá. Isso é um produto notável, vocês concordam com isso? Isso é um produto notável. Produto notável é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso fica, então, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Todos concordam com isso? Ok. É isso mesmo. Então, aí, gente, dessa vez, pensa você. Pense junto comigo. Tô desacelerando aqui agora. O que eu faço com isso? Que eu já fiz diversas vezes aqui hoje, já falei isso umas 400 vezes. O que eu faço com essa expressão aqui? Essa é uma expressão conhecida, é uma expressão famosa e que está super escondida, né? Eu, pelo menos, já falei dela aqui umas, sei lá quantas vezes, né? Então, gente, o que eu faço? Vou dar 15 segundos para vocês pensarem aí. Por quê? Porque eu sou bonzinho. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu bebo um pouquinho de água aqui.
Caraca, ninguém fala nada. Vocês estão bem, gente? Tá tudo de boa aí com vocês? Vocês estão vivos? Chega a noite, né? A gente fica meio cabisbaixo. A gente fica meio pra baixo, né? Fica não, gente. Fica não. Teu concorrente não tá estudando. Você tá... Ó, curtiu? Vamos lá. Então, o que eu tô querendo dizer com isso aí? O que eu tô querendo dizer com isso aí é que lá do teorema fundamental da trigonometry, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, correto? Tá, vai agora. O que eu faço com isso aí? O que eu faço com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1? Agora que eu tô vendo aqui, tá faltando o quadrado, né? Deixa eu ver aqui se a questão foi anulada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, galera, tem muita prova da IAR, cara. Muita prova da IAR. Não foi anulada, não. É porque isso aqui é um quadrado mesmo, tá, gente? Tem que consertar lá depois. Mas sério que ninguém vai dar nenhum chutezinho? Ninguém vai dar nenhum chutezinho? A gente tá aqui, professor. Valeu, Matheus. Ai, caramba. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz isso aí? Bom, eu vou lá. Eu vou fazer. Muito bom. Então, fiz aqui a distributiva, tá? Produto notável, pá. Tá. Olha como é que é difícil, ó. Passo o cosseno ao quadrado pro outro lado. Da onde eu tirei isso aqui? Dos meus estudos, né? Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Pô, então quanto é que é 1 menos cosseno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x, certo? Gabarito, letra B. Tá bom? Podem trocar aí, que eu acabei de ver na prova original aqui, tá realmente com um quadrado aqui, tá bom? E aqui também tá com um quadrado. Eu que sou um animal e não coloquei, tá bom? Então vamos lá, próxima questão, questão 77. Questão 77. Já fizemos 93 menos 77 mais 1. 15 questões, 17 questões. Muito bom. Vamos lá. Seja A igual a seno vezes secante sobre tangente. Seno vezes secante sobre tangente. Seno vezes secante sobre tangente. O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno, né? Vou deixar a tangente aqui. Quanto é que é seno sobre cosseno? Tangente, né? Que sobre a tangente dá 1. Beleza? Então, gabarito, letra D. Beleza? Próxima questão. 76. Qual é o valor de 7π sobre 30 em graus? Só passar isso aqui para 180, gente. Olha como é que eles são repetitivos. Corta que dá 6, 7 vezes 6, 42. 42 graus. Gabarito, letra C. Próxima questão, gente. 75. Vamos junto. Dados. Seno A igual a X. Cosseno A igual a Y. Seno B igual a Z. Cosseno B igual a W. Eita, caceta. Vamos lá. Quanto é que vale o seno de A mais B, professor? Quanto é que vale? Quanto é que vale? Quanto é que vale? Quanto é que vale? Fica assim, ó. Minha terra tem palmeiras. Onde canto sabiá. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Expressão extremamente utilizada, gente. Largamente, amplamente utilizada. E ele já disse pra gente que o seno de A é X, que o cosseno de B é W, que o seno de B é Z e que o cosseno de A é Y. XW mais YZ, gabarito letra A. Beleza, gente? Tranquilo? Perceba que aqui tem um menos na letra D. O seno não troca o sinal. Quem troca o sinal é o cosseno. Tá bom? Tranquilo? Próxima, 74. Se seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, x pertencente à primeira volta, né? Maior ou igual a 0 e menor que 2π, então a soma dos valores possíveis para x é... Galera, seno pode ser positivo em que quadrante?
primeiro e segundo. Então, vai ter solução no primeiro quadrante. Qual que vai ser a solução do primeiro quadrante para seno de x igual a raiz de 3 sobre 2? Qual é o ângulo que vale, cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? É o 60 graus, certo? Opa, é o 60 graus. Isso aqui é no primeiro quadrante. E no segundo quadrante? Só diminuir de 180. 180 menos 60 dá 120. Essa é a solução do segundo quadrante. 60 mais 120 dá 180 graus. A soma dos valores possíveis para x é 180 graus em radianos π. Gabarito letra B. Tudo bem, gente? Próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, pá! 73. Se x é um arco do terceiro quadrante, tal que tangente de x é igual a 2/3. Opa, essa é mais complicadinha. Essa é mais complicadinha. Vamos lá. Se x é um arco do terceiro quadrante, tal que tangente de x é igual a 2/3, qual é o valor do seno? O valor do seno. Muito bom. Então vamos lá, vamos tentar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que eu não sei desenhar, tá? Segunda coisa que a gente tem que entender é que eu continuo não sabendo desenhar. Terceira coisa que a gente tem que entender é que eu aprendi. Tá, então... São 3 ciclos. Seno, cosseno e tangente. O seno é positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo, negativo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Pronto. Então, seno, cosseno e tangente. Tudo tranquilo? Tá. No terceiro quadrante, somente a tangente é positiva. Por isso que está positivo bonitinho aqui, ó. Já o cosseno e o seno vão ficar negativos, gente. Vão ficar negativos. Quarto quadrante, terceiro quadrante, tudo negativo. Tudo negativo. Só a tangente que é positivo. Então, vamos lá. Temos que achar esses valores. Então, você, antes disso, se você estiver no final da prova e não tiver que chutar, pelo menos você já sabe que não chuta a letra A, porque na letra A está positiva. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Como é que você vai fazer isso aí? Primeiro, você vai ter que brincar com essa tangente, tá bom? Uma forma de brincar com ela, gente, é você fazer isso aqui, ó. Eu gosto muito de fazer isso aqui. É uma técnica muito, muito, muito boa. Cria um triângulo retângulo do nada, com um ângulo X do nada, e coloca aqui um 2 e aqui um 3. Vê se não funciona tangente de X igual a cateto oposto sobre adjacente. Funciona, né? Mas, professor, X não é um ângulo do terceiro? Não tem problema não, fica tudo em módulo, depois você coloca os sinais, tá bom? Funciona, confia em mim. Então, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Funciona, certo? Faz Pitágoras para você encontrar esse resultado aqui. Então, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é 4 mais 9, A ao quadrado é igual a 13, A é igual a raiz quadrada de 13, tudo bem? Então, achei a raiz quadrada de 13, certo? Igual a A. Então, eu já sei o valor do seno, pelo menos em módulo, né? O seno de x vale mais ou menos a raiz de 13 sobre... Seno de x vale o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Simplificando, isso dá... Aliás, racionalizando, isso dá 2 raiz de 13 sobre 13. Só que o seno é negativo, então você coloca o sinal de menos. Tá certo? Gabarito. Letra C. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Ficou fácil assim? Ficou tranquilão? Então, beleza. Então, próxima questão. Pá, questão 72. Se A é um ângulo do primeiro quadrante, A é um ângulo do primeiro quadrante, tal que seno de A é maior que raiz de 3 sobre 2. Seno de A é maior que raiz de 3 sobre 2. A única alternativa que apresenta um possível valor para A é qual, hein? Vamos testar essas aí. Vamos lá, vamos analisar, vamos fazer com calma. Vamos lá. Tá aqui o nosso famoso ciclo trigonométrico. Sem ele a gente não vive, né, gente? Então, aqui temos o eixo y dos senos, aqui nós temos o eixo x dos cossenos, gente. Eixo x, eixo y. Então, nós queremos que o seno seja maior que raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 está mais ou menos por aqui. Esse cara aqui é o raiz de 3 sobre 2. E por que eu estou marcando no eixo em pé?
Eu estou marcando no eixo em pé porque a minha pergunta é sobre seno. E acontece que o seno é o eixo Y, né? Então tem que ficar em pé mesmo. Então raiz de 3 sobre 2. E aí, pá, vamos lá. E aí nós temos aqui a nossa famosa retinha. E todo mundo que está aqui em cima, todo mundo que está... Vou fazer de outra cor, Todo mundo que está aqui, ó, essa galera aqui, ó, todos esses ângulos estão com certeza com um seno maior que raiz de 3 sobre 2. Só que, na verdade, a gente está interessado só nesses. Por que a gente está interessado só nesses? Porque é um ângulo do primeiro quadrante, certo? É um ângulo do primeiro quadrante, então não pode ser qualquer ângulo, tem que ser só aquele ali. Então, seno de A maior que a raiz de 3 sobre 2, tem que ser algum ângulo daqui. E que ângulo é esse? Ora, este ângulo é o ângulo cujo seno dá a raiz de 3 sobre 2. Só um detalhe aqui que eu estou fazendo besteira, bolinha aberta aqui, tá bom? Bolinha aberta porque é maior, não é maior ou igual, tá? Então, qual é o ângulo? Que ângulo é esse? Bom, o ângulo cujo seno dá raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Então, essa galera aqui é o conjunto de todos os ângulos que estão acima de 60 e antes de 90. O único ângulo que satisfaz essa propriedade é 65 graus. Tanto o 50, quanto o 30, quanto o 15 estão antes e não tem seno maior que raiz de 3 sobre 2. Todos eles são menores que raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Show. Então, vamos lá, próxima questão, questão 71. Seja x um arco do terceiro quadrante, tal que seno de x é igual a menos 1/3. Qual é o valor do cosseno de x? Vou fazer a colinha aqui, ó. No terceiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Tudo bem? Então, nós estamos interessados em saber qual é o valor do cosseno. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer duas coisas. Vou fazer de duas formas. Primeiro, utilizando a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tudo bem? Então, substitui o seno por menos 1/3, aí fica menos 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 1 nono mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos 1 nono. 9 vezes 1, 9 menos 1 dá 8 nonos. Tudo bem? Passa o quadrado para o outro lado, cosseno de x vai ser raiz, mais ou menos, né? A raiz de 8 nonos, que dá 2 raiz de 2 em cima e 3 embaixo. Só que como o cosseno é negativo, não queremos saber do sinal de mais. É só o sinal de menos. Gabarito, letra A. Aqui vai uma outra forma de fazer, sim? Construa um triângulo retângulo. Crie um ângulo x. Meu Deus. Melhorou. Crie um ângulo x, tal que o cateto oposto seja 1 e a hipotenusa seja 3. Perceba que neste triângulo, seno de x vale em módulo 1/3. Tá? E aí, ache o cateto adjacente. Eu vou chamar de C. Então, 3 ao quadrado é igual a c ao quadrado mais 1. Portanto, c ao quadrado é igual a 9 menos 1, que é 8. Portanto, c é igual a 2 raiz de 2. Quanto é que vai valer o cosseno de x? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, com o sinal de menos, porque está no terceiro quadrante. Tá bom? Pode fazer. Acabei de fazer, Matheus. Mas vocês estão adivinhando o que eu estou fazendo, hein? Muito bom, muito bom. Excelente. Beleza, gente? Questão 70. Muito bem. Se x é um arco... Se x... Não, tá bom, Matheus. Tem que falar. Natália, vou tomar um xarope. Compra pra mim um xarope. Quero, sei lá, escolhe o sabor que tu quiser aí. Vamos lá. Se x é um arco do primeiro quadrante com seno de x igual a A,
e cosseno de x igual a b, então y é igual a pá, é quanto? Vamos lá, vamos ver. Y vale... seno x vezes cosseno de x sobre tangente de x vezes... já vamos simplificando esse cosseno de π mais x. Sim, vou fazer aqui do lado. Π é 180, né? Cossa menos, né? Porque quando é mais, troca. Senta, certo? Cosseno de 180 é menos 1, seno de 180 é 0. Isso dá menos cosseno de x. Beleza, beleza? Então, menos cosseno de x. Então, vezes menos cosseno de x. Tá legal? Tudo bem? Bom, então, continuando nossa conta, isso fica assim. Igual a seno x vezes cosseno x. Eu até poderia cortar agora, mas eu prefiro cortar com a tangente aqui. Tangente é seno sobre cosseno. Aqui fica um sinal de menos, né? Que herda pelo cosseno. Então, vira corta cosseno com cosseno. Corta seno com seno. Isso sobrou só o menos e o cosseno de x. Só que cosseno de x é b. Então, isso fica igual a menos b. Gabarito letra D. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão, 69. Ao expressar 16π sobre 9 em radianos, quer dizer, em graus, em radianos já tá, né? Vamos fazer 16 vezes 180 graus sobre 9, corta 180 com 9, fica 20 graus. 16 vezes 20, 320 graus. É só substituir o π por 180, gente. Só substituir o π por 180. Gabarito, letra D. Essa eu fiz questão de fazer rápido. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo? Vamos lá, próxima questão, 68. Se seno de x igual a 4 quintos, cosseno de x igual a 4 quintos, seno de x é 3 quintos, cosseno de x 4 quintos, e seno de 2x a sobre b. Se a sobre b é uma fração irredutível, calcule b menos a. Aí você acha que a questão é difícil. E não é, gente. Olha aqui, ó, seno de 2x. Olha se você souber a fórmula. Me diz se fica difícil, ó. Seno de 2x... Seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x, certo? Seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. O seno é 3 quintos. O cosseno é 4 quintos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 sobre 25. Não é isso? 24 sobre 25. Isso aqui já está na forma de fração irredutível. Então, isso aqui é o meu A e isso aqui é o meu B. Ele quer saber quanto é que vale B menos A? 25 menos 24, que é igual a 1. Legal? Gabarito, letra A. Tranquilo, gente? Estamos aqui resolvendo bastante questão. Vamos lá. Próxima questão. Questão 67. Sendo tangente de x igual a 1 sobre t e seno de x igual a u, uma maneira de expressar o cosseno de x é como? Pô, galera, vamos lá, vamos começar a tentar aqui. De forma nenhuma, você vai conseguir fazer uma soma desta forma virar um cosseno. Você consegue fazer virar secante, cossecante. Então vamos lá, gente, vamos testando aí. T não é, né? T vai ser 1 sobre tangente. Deixa eu fazer aqui do lado. T é o inverso da tangente, que é cotangente. Não pode, né? Tá. B. U sobre T. U é seno de x e T é 1 sobre tangente, certo? Beleza. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tangente é seno sobre cosseno.
isso ficou seno ao quadrado sobre cosseno. Não foi o caso, né? Então, vamos lá. U vezes T. Isso é a mesma coisa aqui. Seno vezes 1 sobre tangente. Que é a mesma coisa aqui, seno sobre cosseno. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, corta seno com seno. Opa, sobrou cosseno de x, gabarito letra C. Tudo bem? Tranquilo, gente? Gabarito letra C. Próxima questão, 66. Sejam as sentenças período P igual a π, domínio D igual a R, imagem menos 1 a 1. Em relação à função tangente, são verdadeiras as sentenças. Muito bem. Função tangente, lembra como é que ela estava? Função tangente estava assim, ó. Tá aqui o π sobre 2, tá aqui o π, 3π sobre 2, 2π, menos π sobre 2, menos π. Aí tinha uns bagulho assim em pé, né? Que eram as assíntotas. Eram não, continuam sendo, sempre serão as assíntotas. As assíntotas verticais da tangente. E aí subiam umas paradas assim, né? Ou no caso desciam, porque eu aprendi a desenhar assim agora. Agora eu já sei que assim fica melhor. Então, olha lá, ó. Pá. Eu juro que isso no quadro branco fica melhor, gente. Não porque o material seja ruim, mas porque o professor de vocês é bem competente mesmo. Então vamos lá. Pá, e foi aqui, baixou assim, pá, pronto, tá aí. Então, essas coisinhas vermelhas aí são os ramos da tangente, certo? E aí, eu expliquei para vocês que o domínio da função tangente não pode ser real. Você tem que diminuir aquelas partes em que a função é igual a quem? π sobre 2 mais kπ, k pertencente aos inteiros, né? Tem que tirar esses pedaços. Se você não tirar esses pedaços, tá errado. Então, a 2 não funciona. Então, já pode excluir aí letra C e letra D, tá bom? Não são verdadeiras, né? Tem o 2 ali, não pode. Conjunto imagem, menos 1 até 1. Mentira, a imagem da função tangente são os reais. Você vê que ela vai para o infinito e sobe até o infinito. Então, imagem real, não pode ser essa. Beleza? Só pode ser a letra A. Período da função tangente é π. De fato, aqui, ó, ela está subindo, tá vendo? Qual é o momento em que ela volta a subir? π unidades depois ela volta a subir. Então, período π, gabarito letra A. Questão de função. Tudo bem, gente? Vamos fazer mais duas, aliás, mais 3 e a gente finaliza, tá bom? Então, questão 65. Um arco de circunferência de 5π sobre 6 unidades pode ser dividido em quantos arcos de 30 graus? 5π sobre 6 passa para 180 graus. 180 dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30. Professor, vou fazer a conta. Para quê, gente? Aqui, ó, 5 vezes 30 graus. 5 arcos de 30 graus. Gabarito letra B. Correto? Tranquilo? Posso para a próxima? Posso para a próxima? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, pau! 64. Se A e B são arcos do segundo quadrante, percebe que vai ficando mais antigo, as questões vão ficando um pouquinho mais complicadas, né? Se A e B são arcos do segundo quadrante, tais que seno de A é raiz de 2 sobre 2 e cosseno B é igual a menos 1/2, então seno de A mais B é igual a quanto? Então, o que a gente precisa descobrir, é quanto é que vale o cosseno de A e quanto é que vale o seno de B. Porque quando eu expandir isso aqui, vai ficar seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Certo? Ele deu isso aqui, ele informou isso aqui, e ele informou isso aqui. Mas ele não informou nenhum desses dois aqui. Então, a gente vai ter que achar esses caras aí, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu sei que ângulos são esses, né? Dá até para descobrir, né? Eu sei, por exemplo, que o A
vale 135 graus. Por quê? Porque eu sei que o seno de 45 dá raiz de 2 sobre 2. No segundo quadrante, diminui de 180. Seno de 135 dá raiz de 2 sobre 2. E quanto é que dá o cosseno de A, então, já que A é 135? Menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Agora vamos calcular o seno de B. Bom, qual é o cosseno cujo ângulo dá menos meio? Bom, eu sei que o cosseno de 60 é meio. 180 menos 60 dá 120, portanto, o cosseno de 120 é menos meio. Então, achei o valor de B. B vale 120 graus, já que está no segundo quadrante. Quanto é que é o seno de 120? Seno de 120 é a mesma coisa que... Seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60, que dá raiz de 3 sobre 2. Tá? Agora é só substituir tudo. Vamos lá? Seno A, raiz de 2 sobre 2. Cosseno B, tá em algum lugar aí, menos meio. Mais. Seno B, cadê seno B? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno A, professor, menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem, isso fica como? Ele quer que coloque raiz de 2 em evidência, né? Então não vamos multiplicar, não. Isso fica menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 4. Coloca tudo sob o mesmo denominador. Fica menos raiz de 2, menos raiz de 3 vezes raiz de 2. Tudo isso under 4, sobre 4. Aí você coloca menos raiz de 2 entre parênteses. Sobra 1 aqui. Raiz de 3 aqui. Sobre 4. Gabarito letra B. Beleza, gente? Penúltima. Tranquilo? Vou voltar aqui que eu fui rápido dessa vez. Vamos lá, eu vi que eu fui. Vamos lá, olhem aí, vejam se tem alguma dúvida. Pá, 3, 2, 1, pau! 63. Se seno y é igual a m e cosseno y é igual a n, qual é o valor de secante y sobre cossecante y? Opa, então vamos lá. Secante y é 1 sobre cosseno y, que é 1 sobre n. Cossecante y é 1 sobre seno y, que é 1 sobre m. Substituindo na expressão que ele pediu que você simplificasse, secante é 1 sobre n, cossecante é 1 sobre m, m de Maug, e aí fica 1 sobre n vezes m sobre 1. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vira m sobre n, gabarito letra D. Tudo bem? Tranquilo, gente? De boa na lagoa? Próxima questão, última. Se A é igual a tangente de 120... Boa ideia, boa ideia. Eu vou até 60, então. Vou até 60, que aí fica redondinho. Então, questão 62. A é igual a tangente... A é igual a tangente de 120 graus. Show de bola. B é igual a tangente de 240 graus. Muito bom, muito bom, muito bom. Como é que a gente vai conseguir resolver este exercício? A gente resolve esse exercício da seguinte forma. Tangente de 120 e tangente de 240 podem ambas serem passadas para o primeiro quadrante, se você lembrar do ciclo da tangente. No segundo quadrante, ela é negativa. E 180 menos 120 dá 60. Então, A é igual a menos tangente de 60. Vamos escrever isso aqui. A é igual a menos tangente de 60. Ok? E tangente de 240? Positiva, né? Então, fica mais... 240 menos 180 dá 60 também. Então, B é igual a tangente de 60. Então, A é igual a menos B.
Porque eu posso substituir isso aqui por tangente de 60, certo? Multiplica por menos 1 dos dois lados, e aí B fica igual a menos A. Gabarito, letra B. Agora sim, nossa penúltima. Cosseno de x é igual a 2/3. E seno de x é positivo. Então, quanto é que vale seno de 2x? Vamos lá, gente. Monta o seu triângulozinho lá, que eu expliquei para vocês. Ângulo x, aqui mede 2, aqui mede 3 e aqui mede c. Pitágoras, 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais c ao quadrado. 9 é igual a 4 mais c ao quadrado. C ao quadrado é igual a 9 menos 4. C ao quadrado é igual a 5. C é igual a raiz de 5. Achei a raiz de 5. Mas por que, professor, que o senhor está querendo calcular isso? É porque ele está pedindo seno de 2x, certo? Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Quanto é que vale seno de x? Cateto oposto dividido pelo... Opa, tô fazendo besteira aqui. O x está aqui desse lado aqui. Perdão, gente. Desgurba. Agora tá certo, ó. Cosseno de x é 2/3. Agora sim. Desgurba. Então, é horário, perdoa. E o seno de x? Raiz de 5 sobre 3. Cosseno de x? 2/3. Isso dá 4 raiz de 5 sobre 9. Gabarito, letra A. Tudo bem? Vê que tá certinho, ó. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Tá certo? Então, agora tá certinho, tá bom? Desculpem o erro aí. Última questão, gente. Para terminar. Fizemos da 92 até 60 e mais 2 questões da ESA. Isso são 32 mais 2, isso dá 1000. Show de bola! Muito bom, fizemos questão pra caramba, muito bem. Então, curtiram minha aritmética aí? Ficou legal. Então, tangente mais cotangente sobre secante. Vem comigo. Tangente mais cotangente dividido por cossecante. Tangente mais cotangente sobre cossecante. Vamos lá. Como é que a gente pode começar aqui? Como é que a gente pode dar um prosseguimento? Eu vou passar tudo para a forma de seno e cosseno. Seno sobre cosseno, mais cosseno sobre seno. Tudo isso dividido por 1 sobre seno. Tudo bem? Legal. Então, aqui em cima vai ficar seno vezes seno, mais cosseno vezes cosseno. Tudo isso dividido por cosseno vezes seno. Aí repete a que está em cima, multiplica pelo inverso da que está embaixo, certo? Corta seno com seno, isso ficou como? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá quanto, hein, gente? 1, correto? Então sobrou 1, e o cosseno embaixo, 1 sobre cosseno é igual a secante de x. Gabarito, letra C. Letra C.